mencionar, li a respeito de um pastor que ele explicando a respeito dessa captura, ele estava dizendo que uma vez capturado e a presença deles no celular, quando se começa esse treinamento para gerar poder nesses seres, o que está se acontecendo aqui, conforme é dito por esse pastor, uma verdadeira invocação desse treinamento. Está aqui se proliferando uma relação do capturador com os demônios. Queridos, tudo que o diabo quer e precisa é isso. Tudo que o inimigo quer é esse contato, quebrar essa barreira que a igreja tem construído de advertência, de palavra de Deus, para tornar fácil, acessível as crianças, os adolescentes, os jovens, tornar acessível a ação de demônios. É por isso que vemos nos últimos tempos toda essa articulação de cada vez mais proliferar a relação com o oculto, a relação com os demônios, a relação com as trevas. E essa cartada, não posso dizer final porque tem muita coisa para ver pela frente ainda, mas essa cartada que o inimigo está dando, queridos, essa tem sido forte, intensa. E o que me surpreende, um jogo que está atingindo adultos e a grande massa. Um jogo que está conseguindo convencer grande parte da população a respeito de estar entrelaçado e interligado com isso. Monstros que não são, mas tiram como monstros. Eu vi a catalogação, são 151, um mais feio que o outro, um mais estranho do que o outro. Você vê em alguns deles uma verdadeira caricatura demoníaca, mas as crianças amam, as pessoas admiram, estão se tornando agora enfeites de quarto, estão levando para dentro do seu local de dormir, e por isso seus sonhos são alterados, suas vidas são tomadas por toda essa ação do reino das trevas. Estamos caminhando para uma geração cada vez mais distante de Deus, cada vez mais longe do propósito do Senhor. Quero apenas ler, colocar algumas coisas. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse é um livro que traz símbolos, alegorias, interpretações, e está dentro de um simbolismo alegórico. Porém, confesso que diante de tudo que tenho lido sobre esses momentos de jogos, se isso aqui fosse literal, já virou fichinha. Por favor, Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2. Eu vi subir do mar a cabeça que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A cabeça que via era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono tem grande autoridade. Quando a Bíblia fala do anticristo, e que João, ao visualizar, ele fala da besta que subiu do mar, e ele fala aqui de um monstro, na verdade. Está classificado aqui uma figura de uma apresentação horrorosa. E quando
Eu estava preparando e me lembrei desse texto. É como se o inimigo estivesse preparando os homens para um contato mais real com os demônios, de maneira que isso não os assustasse, de maneira que se tornasse agora esse demônio como um bichinho de estimação. Satanás é perigo no que faz. Já enganou inúmeras gerações. E hoje, a nossa geração virtual, nossa geração tecnológica, está sendo ludibriada pelos enganos e engodos do reino das trevas. O inimigo não se cansa de fazer uso das suas ações enganadoras. Por essa razão ele sempre estará enganando. O outro ponto que eu quero levantar, dentro daquilo que está aqui no capítulo 13, versículos 16, 17 e 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. O número 666 tem sido mais veiculado nesses últimos dias, de maneira mais intensa, como um meio de propagação tecnológica. O mundo se prepara para a chegada do dia. A Bíblia diz que todas as pessoas terão que ter essa marca. E uma das coisas pela qual o Pokémon Go tem feito é praticamente um mapeamento do mundo. Alguns lugares pela qual a Google não conseguiu mapear, o Pokémon Go está mapeando para eles. Dessa forma, o mundo hoje tem sido praticamente vigiado. Existem vários sites que têm mostrado que a CIA é uma das detentoras da ideia do Pokémon Go. Porque quando qualquer uma das pessoas, elas baixam o aplicativo, uma das resoluções que se é exigido é que essa pessoa está dando liberdade para que todos os seus arquivos sejam lidos, até os seus e-mails. Elas estão trazendo para dentro dos seus lares, das suas casas, praticamente um espião que vai ter todas as informações. E agora, olhando dentro desse ponto de vista de espionagem, o que nós temos? Por que essa igreja? Por que esses locais estão sendo mapeados? Exatamente, queridos, porque no tempo do anticristo ele terá autocontrole de todas as coisas. Graças a Deus que a igreja não vai aqui. A igreja do Senhor. Aleluia. Mas para quem ficar vai ser um horror. Quem ficar, porque infelizmente, aquele filme Deixados para Trás tem gerado muita esperança. Porque no filme Deixado para Trás aparece ali a igreja, as pessoas se reunindo, pastores, lá pregando, ensinando. O problema é essa apostasia. O problema é que as pessoas estão criando uma expectativa que vai ter segunda chance. Essa segunda chance é o maior risco que o ser humano pode querer adquirir. O cristão que pensa numa chance de ser salvo na grande tribulação está fazendo roleta russa com a sua cabeça. Por isso nós temos que estar pronto para subir no dia que a trombeta tocar. E não esperando com alguma expectativa de uma segunda chance, uma segunda oportunidade. O inimigo, mapeando esses locais, está se preparando então todo o palco para o grande líder mundial que vai surgir, que há de governar o mundo, que
que há de ter domínio espiritual, financeiro, econômico, social. Pastor, mas é um aparente joguinho, alguém. A Rússia proibiu. A Rússia não aceitou Vladimir Putin. Entende que esse joguinho seria um meio de espionagem. A Indonésia proibiu os seus soldados de utilizarem. Alguns países não querem que seus soldados utilizem. Israel, por exemplo, deu uma pronúncia com medo de informações confidenciais sejam vazadas por intermédio desse jogo. Tudo que o diabo quer é o controle total da nossa sociedade. Controle através de espionagem e o pior, controle através dos demônios. Uma vez que os demônios estejam controlando, dominando essa vida, ele passa a dominar toda uma sociedade. E o que me chama a atenção também, queridos, é que uma vez que demônios proliferem, demônios estejam atingindo, fica-se porta fechada para avanço do Evangelho. Por isso, igreja, nessa manhã, quero os convocar para orarmos, clamarmos a Deus, trazermos orientação. Não farei do culto da igreja local onde haveremos de estar sempre falando com o irmão, não. Precisava trazer essa palavra de orientação, de conselho. Agora eu preciso que você, como igreja, advirta, fale. Mas lembre-se, a verdade tem um peso. Toda vez que nós nos levantamos para falar a verdade, nós vamos ser os oposicionistas. Já vi alguns grupos chamando a igreja de fundamentalista. Essa é a ideia dos fundamentalistas. Está chamando, vê demônio em tudo, vê capeta em tudo. Essa é uma estratégia para mim. De fazer com que você não creia mais, que você não acredite, que você considere as coisas tudo como normais, sem importância. Quando eu vejo o texto bíblico que fala da queda do homem, para mim me traz toda a reflexão daquilo que o inimigo ele utiliza para nos enganar, ludibriar. Uma vez que ela comeu, partilhou com seu marido, tornou-se o caminho irreversível. Porque abriu-se uma porta, abriu-se uma brecha, o pecado entrou no mundo, o homem se tornou então escravo do pecado. Qual é a grande preocupação que, como pastor, eu trago nesta palavra desta manhã? Que portas, brechas estão sendo abertas para o reino das trevas. E o inimigo não vai poupar uma vez que essas portas estejam abertas. Uma vez que as pessoas abram as portas das suas casas, dos seus lares, das suas vidas para ele, não pense que ele vai brincar de ser inimigo. Pelo contrário, ele vai usar de toda a sua artimanha, ele vai usar de todo o seu poder destruidor. Como eu disse no início, o Pikachu, ele significa destruidor. Monstro destruidor. Quer destruir a mente, relação com Deus, vida com o Senhor. Isso tem que nos levar a uma séria reflexão. Eu quero orar com a igreja agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você clamasse agora pela tua vida. Se você disser, pastor, mas eu não jogo Pokémon, não gosto, não irei jogar, louvado seja Deus por isso. Mas eu quero te pedir, interceda por aqueles que têm sido enganados, interceda por aqueles que serão vitimados. O papel da igreja é se opor contra o reino das trevas. O papel da igreja é se levantar como coluna da verdade. Por isso a Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne
lugares celestiais. Estamos em guerra, igreja. Guerra contra o reino das trevas. Guerra contra espíritos demoníacos. E eu e você precisamos nos revestir da armadura de Deus. Paulo disse: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Os dias maus chegaram. Estamos nos dias maus. Precisamos da armadura de Deus. Precisamos que nós busquemos estar revestidos. Esta manhã, Deus quer que você saia daqui como um soldado. Capacete da salvação sobre a tua cabeça. Espada do Espírito empunhada nas tuas mãos. Escudo da fé nos teus braços. Couraça da justiça sobre o seu peito. Cinto da verdade sobre os teus lombos. Calçados com as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Orando em todo o tempo, discernindo o tempo mau, buscando ser cheio do Espírito Santo. O inimigo quer manietar, amarrar, prender, travar a igreja. Mas à medida que nós somos cheios do Espírito, que o fogo de Deus nos invade, o fogo do Espírito Santo vai queimar as artimanhas, essas mandigas demoníacas, essas retaliações do reino das trevas. Mas só poderemos fazer isso cheios do Espírito Santo. Aleluia! Cheios do poder de Deus. Não é na força bruta, não é na ação do convencimento humano. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Talvez você falando com teu amigo, com teu colega, você não vai convencer. Mas se você orar e for no Espírito, Deus vai usar a tua vida. Peça a Deus para te revestir hoje, para te encher. Senhor Deus, nós oramos a Ti nesta manhã. Clamamos a Deus pela Tua misericórdia. Senhor, Tu tens o domínio sobre tudo e sobre todos. Senhor, a nossa geração tem enfrentado ataques violentos do reino das trevas. Demônios têm se levantado com grande fúria contra a tua igreja, contra a humanidade. E nós, esta manhã, Deus, reunidos no Teu nome, clamamos a Ti pela Tua intervenção. Senhor, levanta, Senhor, uma igreja cheia do Espírito Santo. Senhor, levanta uma igreja cheia de graça, poder e unção para batalhar contra o reino das trevas, para divertir essa geração que tem sido enganada, que tem sido ludibriada pelos poderes das trevas. Nós repreendemos toda ação demoníaca, toda ação das trevas contra a nossa sociedade. Senhor, nós oramos pelos lares onde demônios estão infiltrando. Há poder no nome de Jesus para queimar toda atividade demoníaca contra os lares, contra as famílias, contra as crianças, contra os jovens. Há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome para libertar, para esclarecer, para trazer a Tua verdade à luz. Toda treva trazida pelo reino das trevas, nós repreendemos em nome de Jesus. Que brilhe a luz da Tua verdade, Senhor. Ó Deus, nos opomos contra todo levante de Satanás. Eu oro, Deus, por cada membro desta igreja. Oro, Deus, por cada um desses jovens. Senhor, tenha misericórdia, 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 Deus. Senhor, aqueles que não ouvem mais a Tua voz, aqueles que têm se tornado insensíveis, Espírito Santo, que o Senhor use de misericórdia com esses. Toda ação do diabo para que haja resistência
Ti como Senhor, nós repreendemos isso em nome de Jesus. Dá-nos autoridade e poder do céu, Deus. Nós pedimos a Ti, dá-nos autoridade, Senhor. Enche a Tua igreja do Teu Espírito. Senhor, a Tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o Teu Espírito sobre toda a carne. Senhor, como precisamos desse derramar. Senhor, nesses últimos dias, mais do que nunca precisamos do derramar do Teu Espírito sobre a igreja. Aviva, Senhor, a Tua obra. Aviva, Deus, a Tua obra. Aviva, Senhor. Aviva o Teu povo. Batiza com o Espírito Santo aqueles que não são batizados. Senhor, que haja um derramar de dons espirituais. Clamamos, Senhor, para que a Tua igreja tenha discernimento de espíritos, ó Deus. Oh Deus, em nome de Jesus nós oramos essa manhã, clamando a Ti pela Tua intervenção, Deus, no seio da Tua igreja. A Tua intervenção, Deus, no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.